presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, conversaram por cerca de 30 minutos por videoconferência para debater temas como tarifaço imposto por Trump. Certamente o presidente dos Estados Unidos não esperava o Lulinha do Velho Testamento que apareceu. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Já rolou essa manhã, aqui a gente tá falando dia 6 de outubro, rolou essa manhã a primeira conversa entre Lula e Trump, que provavelmente não será a última. Vamos lá, como é que foi? Como é que foi isso aí? Não mesmo. Isso, Sophie, não será a última. Tá, na verdade, está bem longe de ser a última. A gente tem aí as informações, primeiro, divulgadas pelo Palácio do Planalto, e eu senti a imprensa um pouquinho com o pé atrás, pensando assim, mas será que foi tudo bem desse jeito? Por quê? Porque o Palácio do Planalto divulgou inicialmente que tinha sido uma ótima conversa, depois teve a nota do Lula, teve até o próprio Alckmin, a gente vai assistir aqui o que o Alckmin faz, Geraldo Alckmin, vice-presidente, o que ele fala sobre essa mobilização, né, esse encontro aí, que é um encontro virtual entre o Trump e o Lula, e ninguém imaginava que ele fosse tão bom quanto ele realmente foi, e é isso que é interessante. Depois, quando o Donald Trump vai lá utilizar sua rede social e fala que tinha sido um ótimo encontro, aí ele meio que resgata aquele discurso cheio de adjetivos, praticamente falando da magia de encontrar o presidente Lula, aí todo mundo pensa, olha, realmente temos aí uma boa aposta do que aconteceu nessa reunião. Vou te pedir, por gentileza, Sophie, para trazer a primeira matéria que vai dar uma pincelada aí do que foi esse encontro do presidente Lula, que foi uma reunião virtual com o Donald Trump. E é importante que a gente entenda uma coisa: esse primeiro vídeo tem mais ou menos uns 2 minutos. Observem como é tratado o tom que o Lula falou com o Donald Trump pelo Geraldo Alckmin, por gentileza. O vice-presidente Geraldo Alckmin fala neste momento sobre o encontro entre Lula e Trump. Vamos ouvi-lo. Entre o próprio presidente Lula e o presidente Trump, que aliás até trocaram os seus telefones pessoais, particulares, e entre as equipes. O presidente Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, do Departamento de Estado, como interlocutor. Mas foi muito boa a conversa, melhor até do que nós esperávamos, então estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. E o presidente Lula destacou a disposição do Brasil para o diálogo e para a negociação. São 201 anos de amizade entre Brasil e Estados Unidos. E reiterou também que entre os países do G20, só 3 países os Estados Unidos têm superávit. Só 3. Reino Unido, Austrália e Brasil. Então não há nenhuma razão para ter uma tarifa extra de mais 40%. Então, Você acredita que no curto prazo a gente pode ter uma redução das tarifas? Eu acho que foi uma reunião extremamente positiva e que acho que ela vai ter próximos passos aí importantes. Vamos aguardar. Você acredita que o Marco Rubio é um nome importante para essa negociação? O presidente Trump destacou que ele será o interlocutor pelo lado americano. Tá, já tem uma previsão de reunião? Não, estava só, eu não sei porque, estava só o presidente Trump. Os senhores falaram de sanções também? O presidente Lula colocou que as sanções aos ministros, questão dos vistos, tal, não é justa e que isso também deveria ser rediscutido. Mas foi uma conversa boa, descontraída, proveitosa, longa, foram 30 minutos. Nós estamos muito otimistas aí que vamos avançar para o ganha-ganha, né? O win-win. Pois é, Sophie. Ninguém botou muita fé no que o Geraldo Alckmin falou, tá? Eu tô falando sério. Porque depois disso, muita gente continuou especulando se tinha sido realmente tão boa assim. A nota do governo, que é a nota oficial, saiu ainda pela manhã dizendo que a conversa foi em tom amistoso e os dois líderes conversaram por 30 minutos quando relembraram
a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis, que é exatamente isso que o Alckmin traz. São 201 anos aí entre as duas democracias, conversando, dialogando. E também o presidente Lula recordou, de acordo com a nota, que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantém superávit. Então, o Lula ele não foi com aquela conversa num tom assim, olha, estamos aqui com a cuia pedindo que o senhor reconsidere. Não foi nessa linha, foi numa linha dura, como ele vem sendo destacado, né, inclusive elogiado mundialmente, por responder ao Trump à sua altura, sem abaixar a cabeça, sem deixar que os Estados Unidos, de alguma forma, tente pisotear a soberania brasileira. Eu acho que isso é muito importante, viu, Sofia? Quem não gostou nada disso foram os bolsonaristas, claro. Mas antes de falar dos bolsonaristas, e talvez falando também de uma galera que gosta da galera da direita, centro-direita, dos bolsonaristas, eu vou te pedir para trazer o vídeo em que Andréa Sadi lê a resposta do Donald Trump sobre essa conversa, sobre esse diálogo, que é bem interessante, por favor. Acabamos de ter a informação que o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais dele. O resultado dessa conversa com o presidente Lula está aqui, ó, na Truth Social, que é a rede social do presidente americano. Então, ele está dizendo que nessa manhã ele teve essa conversa excelente por telefone com o presidente Lula, discutiram muitas coisas, mas que o foco principal foi a economia, comércio entre os dois países. Aí segue o Trump dizendo que eles vão ter mais discussões e que eles vão se encontrar num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E esse fim aqui, que ele diz assim, gostei da ligação, nossos países se darão muito bem juntos. I enjoy the call. I enjoy the call. E interessante ele dizer também, né, Andréa? Vamos nos encontrar num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, tem a Aging aí pairando que é... Será que ele vem para a COP? Pois é, Lula voltou a convidá-lo para a COP, segundo aquela nota. Essa postagem do Trump aqui não só confirma a nota do governo brasileiro, porque até agora a gente estava trabalhando, obviamente, com as informações que temos, que são as informações do governo brasileiro. Agora a gente tem o retorno do governo americano e é muito melhor do que a expectativa, garanto, pelas informações que eu tenho, do governo brasileiro. E é isso, né, gente? É isso, né? As pessoas ficaram especulando, e será que, de fato, essa relação foi uma relação amigável? Sim, até porque, Sofia, a gente vem falando a coisa aqui no Meteoro que as pessoas não estão levando muito em consideração, que é o seguinte, os Estados Unidos dependem do Brasil, a economia estadunidense depende do Brasil, a gente viu agora os Estados Unidos em determinados momentos, tendo aumento, inclusive, do valor da carne, sofrendo com outras sanções que estão sendo impostas para países não só como o Brasil. E não pegou bem para Donald Trump fazer essa manobra aí de tentar dizer que o Brasil, que foi um texto Ctrl-C, Ctrl-V, que o Brasil vem lucrando com os Estados Unidos e os Estados Unidos vem perdendo durante toda essa balança comercial, que não é verdade. E isso assustou o mundo. Essa arbitrariedade do Donald Trump assusta o mundo. Então, foi um momento bem interessante que não se imaginava que o Brasil fosse crescer tanto mundialmente e internamente. Eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro, quando foi articular sanções no exterior, também não imaginava que o presidente Lula fosse ter uma reação, fosse ter a reação que teve e isso fosse aumentar tanto a sua popularidade. Então, foi um tiro no pé que foi dado por uma questão que não é política, e eu acho importante, toda vez que a gente falar Estados Unidos e tarifas, a gente lembrar que isso tem relação com as big techs, tem relação com as terras raras, tem a relação até com o nióbio, com o PIX, né, a relação com os bancos internacionais, mas isso não tem relação com a política propriamente dita, tá? Porque uma coisa ali é um joguinho assim de queremos nos meter aqui na relação do Brasil, porque temos que acabar com a ditadura existente hoje no Brasil, que não conseguiu se provar.
os Estados Unidos utilizam o discurso de terrorismo e ditadura para invadir qualquer outro país. Então, é isso que eles tentam fazer. Os bolsonaristas, logicamente, Sofia, não gostaram nem de falar Bolsonaro. Já tem nota na imprensa, tem questionamento aí sobre o que ele teria articulado junto com Lula. Teve uma matéria hoje que saiu na coluna do Paulo Campelli, que trata sobre isso, mas, sinceramente, honestamente, a opinião do próprio Bolsonaro é o que menos interessa para a gente nesse momento, né? Porque ele fala ali que o saldo de ligação entre o Lula e o Bolsonaro é que acabou a desculpa para não ter diálogo com o governo americano. E aí vai colocar novamente no bolso do Lula, né, no colo do Lula, a responsabilidade de ter que lidar com um menino mimado que foi provocado pelo seu grupo, pelo seu irmão que está lá jogando contra o Brasil. Ninguém merece, né, Sofia? Mas é isso que eles estão fazendo nesse momento. E eles vão tentar se apropriar desse discurso a partir de agora. Mas olha o lado positivo, né? Quando bolsonaristas choram, é positivo. Quer dizer que o Lula está fazendo tudo certinho. Olha, Day, eu gostaria de acreditar nisso, mas eu admito que eu fico um pouco preocupada com os próximos passos, porque o Trump tá parecendo animado demais, e eu fico pensando o que foi prometido para conseguir isso. Porque como você falou, e eu concordo 1.000.000% com você nisso, isso não é sobre o Bolsonaro. Nunca foi sobre o Bolsonaro. Isso tem a ver com as Big Techs, tem a ver com terras raras, tem a ver com, sabe, regulação de redes sociais, etc, etc, etc. E eu fico com medo de que o Brasil acabe cedendo em algum desses pontos para conseguir essa reação aí do Trump. Então eu admito que eu fico com o pezinho atrás, sabe? Ok, Lula, o que você prometeu pro Trump pra conseguir amaciar o cara desse jeito, sabe? Então eu fico um pouco cautelosa com, assim, eu quero saber que tipo de acordo que vai sair disso aí, porque, ok, o pior, vamos dizer assim, que seria Estados Unidos apoiando um golpe de Estado no Brasil, a gente pode conseguir evitar, mas isso ainda pode ter um custo. E dependendo de qual for o custo, esse custo pode inclusive ser alto nesse sentido. Esse custo pode ser um libera geral para as Big Techs aqui, que vai resultar em uma nova tentativa de golpe num futuro não tão distante, porque a gente sabe que se desregular totalmente as Big Techs é esse tipo de coisa que pode acontecer. E isso pode significar um acordo de terras raras que vai levar a um genocídio indígena para conseguir obter essas terras raras, que vai levar a um enorme desmatamento da Amazônia, com questão aí de mineração, etc. Então, assim, eu sou um pouco cautelosa com relação a o que vai sair desse acordo entre Lula e Trump, sabe? Então, mas, assim, não vou dizer que foi cenas dos próximos capítulos. Assim, pro que a gente viu agora, eu acho que foi bom, sabe? O que a gente viu agora, porque com certeza não foi fechado nenhum tipo de acordo ainda, então pode ser o Lula enrolando o Trump aí com a lábia dele. E então, até o momento, eu vou dizer, ok, positivo. Mas eu não bateria palmas ainda. Eu acho que a gente tem que esperar ver o que vai sair mais pra frente. Enfim. É isso. Esperando que vai... eu vou colocar aqui o superchat do Mosquito, que mandou R$10. Muito obrigado, Mosquito. Os bolsonaristas estavam dizendo que era fake o print do Trump, pois a data está 10/6/2025, padrão dos Estados Unidos. Gente, o padrão que vai aparecer é o padrão do computador da pessoa que está usando. Você não vai conseguir deduzir nada com base nisso. É incrível. Enfim, ficamos por aqui, Dai.
Sofia, só um comentário. Alguém fez Diga. a pergunta assim, Lula, só não me vende de ir para Casa Branca. O Lula, Ele inclusive, quer. disse que poderia viajar e se deixou à Ele disposição quer. para viajar. Ele quer ir na Casa Branca. Sim. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.